Tem horas em que parece que a nossa própria mente vira um peso. Pensamentos negativos chegam de todos os lados, como se fosse impossível se livrar deles. Às vezes, é aquela ansiedade que não dá trégua, o medo que trava os seus passos, ou a raiva que vem do nada e toma conta. Essas emoções drenam a sua energia e tiram a alegria até das coisas mais simples. Mas você não é o único passando por isso. Todo mundo já viveu momentos assim, se perguntando como sair desse ciclo. E é aí que entra o estoicismo. Essa filosofia antiga não é só um monte de frases bonitas. Ela traz orientações práticas que mostram como enfrentar o que sentimos por dentro com mais força e clareza. O estoicismo não diz pra gente ignorar as emoções. Ele ensina como lidar com elas sem se deixar levar. Mostra que a calma verdadeira não vem de uma vida perfeita, mas de uma mente treinada para não perder o controle quando tudo desaba. Esse caminho não é fácil, mas ele existe e está disponível para quem decide dar o primeiro passo com coragem. O que você vai ver aqui não é teoria, são lições reais, tiradas da vida, da dor, da prática. Coisas que funcionam de verdade. Então, fica comigo. Não pule nenhuma parte, porque a cada minuto dessa jornada você vai entender melhor como recuperar o controle da sua mente e deixar para trás aquilo que só atrasa a sua paz. Lição número 1. Sua mente pode ser sua fonte de alegria. A mente é uma ferramenta poderosa. É ela que cria nossos sentimentos, tanto os bons quanto os ruins. Mas o problema é que muitas vezes a gente não sabe usar essa ferramenta direito. Em vez de nos ajudar, a mente acaba se tornando o lugar onde começa a nossa dor. Isso não acontece porque a mente está quebrada. A verdade é que fomos deixando ela agir no automático, sem direção, como se ela apertasse os botões errados sozinha, nos jogando em pensamentos negativos que se repetem sem parar. Pensa assim, sua mente funciona como um teclado. Ela pode digitar pensamentos de fracasso, medo e arrependimento. Mas também pode digitar lembranças boas, momentos de gratidão e pensamentos que trazem calma e leveza. O que falta muitas vezes é aprender a escolher melhor o que queremos pensar. Quando a gente se sente preso dentro de emoções ruins, não é porque a vida não tem coisas boas, é só porque estamos, sem perceber, focando nos pensamentos errados. Quer ver um exemplo simples? Você acorda e, logo nos primeiros minutos, já pensa no que deu errado ontem, no que ficou pendente, nas conversas que te incomodaram. É claro que isso vai gerar ansiedade. Mas e se, nesse mesmo momento, você respirasse fundo e pensasse, eu estou vivo, tenho um novo dia pela frente, posso recomeçar? Só isso já mudaria o seu humor. A verdade é que a alegria não está lá fora, esperando você conquistar algo. Ela está aí dentro, sempre esteve. Mas a gente se perde nessa busca por coisas externas, dinheiro, aprovação, reconhecimento. Achamos que só seremos felizes quando tudo der certo. E o estoicismo vem justamente para lembrar. A felicidade de verdade nasce quando você aprende a cuidar da sua mente. Quando você para de alimentar pensamentos negativos, é como se a luz da alegria voltasse a acender por conta própria. Pensa naquele fim de tarde em que tudo parece pesado. A lista de tarefas, os problemas, a exaustão. Se você ficar preso só no que falta, vai se afundar. Mas se olhar pela janela, ver o céu limpo, o vento nas árvores, talvez perceba que a paz está nas coisas simples. Não é sobre resolver tudo, é sobre enxergar diferente. Sêneca dizia, a verdadeira felicidade é viver o presente sem ansiedade pelo futuro. E a mente, muitas vezes, vive pulando entre o que já passou e o que ainda nem aconteceu. Perdemos o agora. E é no agora que a vida acontece. Lembra de algum dia em que você esteve com sua família, mas sua cabeça estava no trabalho? No fim, você esteve lá, mas não viveu aquele momento. A alegria estava ali, mas passou batido.
Se você tivesse respirado fundo e prestado atenção nos detalhes, nos sorrisos, nos gestos, teria sentido algo muito mais profundo: presença. Quer um exercício simples? Da próxima vez que sentir pensamentos ruins chegando, pare e se pergunte: será que estou apertando o botão errado na minha mente? Em seguida, pense em algo que te faz bem, uma memória feliz, uma conquista, uma pessoa que você ama. Dominar a mente não é algo místico, é prático, e quando você aprende isso, começa a parar de produzir sofrimento e começa aos poucos a fabricar paz e alegria por conta própria. Como disse Marco Aurélio, é preciso muito pouco para viver feliz. Tudo está dentro de você, no seu jeito de pensar. Lição número 2. Aprenda a comandar sua mente antes que ela comande você. Depois que você entende que a mente tem o poder de criar tanto a alegria quanto o sofrimento, começa a enxergar o que quase ninguém te contou. A felicidade não depende do que acontece ao redor. Ela nasce do jeito que você lida com o que pensa. Mas essa percepção é só o começo. O passo mais importante vem agora: aprender a dominar a mente para que ela seja uma aliada e não um fardo. A pergunta é: como fazer isso na prática? O estoicismo ensina algo poderoso, que o que nos machuca não são os fatos, mas o modo como interpretamos e reagimos a eles. Reflita: quantas vezes você se deixou levar pela raiva, gritou, perdeu o controle, talvez até magoou alguém, e no fim, se sentiu em paz? Provavelmente não. A raiva nunca resolve. Ela costuma deixar tudo pior. Sêneca já alertava: a raiva, se não for contida, costuma nos ferir mais do que aquilo que a causou. Vale a pena trocar sua calma por segundos de descontrole. É importante entender: emoções como raiva ou medo não são monstros externos te atacando. Elas não são inimigos invisíveis a serem derrotados. São apenas estados da sua mente. Reações que surgem quando você perde o comando. Pense na sua mente como um cavalo selvagem. Se você não ensinar o caminho, ele vai sair correndo sem rumo, te arrastando junto, sem direção. Quando você sente raiva, medo ou ansiedade de forma intensa, isso mostra que sua mente está correndo solta, sem guia. Então, como assumir o controle? Tudo começa mudando sua relação com a própria mente. Em vez de tratá-la como vilã, trate como uma aliada que precisa ser compreendida. Quando surgir um impulso negativo, como a raiva, segure. Não reaja de imediato. Respire. E pergunte a si mesmo: o que estou sentindo? Vale mesmo a pena perder minha paz com isso? Alguma coisa vai melhorar se eu não me irritar? Essa pausa, por menor que seja, já muda tudo. Ela enfraquece o impulso e abre espaço para a clareza. Marco Aurélio dizia: se algo externo te aflige, a dor não vem do fato, mas da sua interpretação. E isso você pode mudar a qualquer momento. Você tem esse poder. Sempre teve. O poder de escolher como vai reagir. Esse é o maior sinal de força interior que alguém pode desenvolver. A vida é feita de altos e baixos. Alguns dias fluem com leveza. Outros, até pequenos aborrecimentos, como um atraso, uma crítica ou um trânsito parado, parecem te tirar do eixo. Mas esses são os momentos em que você mais precisa lembrar. Não dá para controlar o que acontece, mas dá para escolher como responder. Pense na vida como uma estrada. Você não controla os outros motoristas, mas pode decidir se acelera, freia, desvia ou simplesmente espera com calma. A mente funciona da mesma forma. Você escolhe se reage ou se mantém firme. Dominar a mente não é algo que se faz do dia para a noite. É como fortalecer um músculo. Requer treino, prática e paciência. Na próxima vez que algo te causar preocupação, em vez de mergulhar em pensamentos ruins, pare, respire fundo. Lembre-se, tudo passa, tudo é temporário. Dominar a mente não significa não sentir.
Significa sentir com consciência, significa saber conviver com o medo e a raiva sem deixar que eles tomem conta. E quando você chega nesse ponto, algo muda. Você para de ser levado pelas emoções e começa a liderar sua própria vida. Como um capitão em alto mar, firme, mesmo quando o céu escurece. Sua mente, quando bem treinada, não é só um escudo contra emoções ruins. Ela se transforma numa fonte de paz, de alegria e de força. E você está pronto para assumir esse controle? Compartilha com a gente nos comentários. Qual é o maior desafio que você enfrenta ao tentar controlar seus pensamentos? Você já encontrou alguma força escondida ao dominar suas emoções? Queremos ouvir sua história. Agora vamos juntos para a próxima lição. Lição número 3. Sua imaginação está sabotando você. Talvez você ainda não tenha percebido, mas a maioria dos medos que te prendem não veio da realidade. Veio da sua imaginação. Não é o que está acontecendo agora que te paralisa, é o que a sua mente criou como possibilidade. E na maioria das vezes, essas possibilidades nem se tornam verdade. Pensa comigo, quantas vezes você ficou ansioso porque acreditou que algo ruim ia acontecer? Um simples "precisamos conversar" já te deixou com o coração acelerado. Um silêncio de alguém próximo te fez pensar que você fez algo errado. Um e-mail inesperado do trabalho te fez imaginar que estava prestes a perder tudo. E depois, nada disso aconteceu. Era só a sua mente criando roteiros de medo. É assim que a imaginação descontrolada age. Ela transforma qualquer incerteza num filme de terror. E o mais absurdo é que você assiste a esse filme como se fosse real. Sente a dor, o medo, o desconforto. Tudo isso sem que nada tenha de fato acontecido. Sua mente é uma máquina poderosa. Só que, quando ela não está sob seu comando, vira uma fábrica de pensamentos exagerados, distorcidos e destrutivos. E isso não é exagero. O corpo começa a reagir como se o perigo fosse real. Você sua, seu coração dispara, sua respiração muda. Tudo porque você acreditou em algo que só existia dentro da sua cabeça. E sabe o que é pior? A maioria das pessoas vive nesse estado quase todos os dias, presas em preocupações que não se concretizam, sofrendo por coisas que nunca chegam a acontecer. Mas há uma saída. Você pode treinar sua mente para contar histórias diferentes. Pode trocar os roteiros trágicos por narrativas mais leves, mais justas, mais reais. Não é sobre ignorar os riscos, é sobre parar de exagerá-los. Na próxima vez que algo te deixar desconfortável, em vez de imaginar o pior, pergunte a si mesmo: e se não for nada disso? E se esse silêncio for só cansaço? E se esse e-mail for só um lembrete? E se essa conversa for uma chance de resolver algo e não de perder alguém? Você pode escolher imaginar algo que te tranquilize, em vez de algo que te derrube. Pode fechar os olhos e lembrar de um momento feliz, de um lugar que te acalma, de uma pessoa que te faz bem. E sua mente, aos poucos, começa a mudar o clima por dentro. A verdade é que você não precisa mais viver num campo de batalha imaginário. Se o mundo já é difícil o bastante, por que transformar a sua mente em um inimigo? Por que permitir que seus pensamentos criem monstros e labirintos dos quais você não consegue sair? A filosofia estoica ensina justamente isso. A mente precisa ser guiada. Quando deixada sozinha, ela vagueia para os cantos escuros, mas com consciência, ela se torna uma aliada, uma ferramenta que pode te proteger em vez de te machucar. Sêneca já dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E ele estava certo. A dor que mais nos consome não vem dos fatos, vem do que a gente imagina sobre eles. Então, da próxima vez que a ansiedade tentar dominar, lembre-se, você não é obrigado a acreditar em tudo que pensa. O medo não é o problema. O problema é tratar o medo como verdade absoluta. Respire, observe, questione. E se for só um pensamento exagerado? E se você estiver bem mais seguro do que sua mente está dizendo?
Treinar a imaginação não é negar a realidade. É parar de sofrer por histórias inventadas. E quando você consegue fazer isso, algo muda. O barulho interno diminui. A vida parece menos pesada. E pela primeira vez em muito tempo, você volta a respirar em paz, mesmo que tudo lá fora continue igual.